Olá! Hoje, 24 de abril, estamos começando mais um Papo Sindical, nesse momento de comemoração dos 74 anos de luta e resistência da PLB Sindicato. A Delegacia do Baixo e Médio de São Francisco está aqui representada pela sua diretoria, funcionários, para que a gente possa, nesse momento, cantar e parabenizar a PLB Sindicato, cantando os parabéns. O bolo está aqui. Vamos lá? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, bonitinho pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva a PLB! Viva! Estamos aqui com os nossos funcionários, Mara, Lindinalva, Ítalo, Adriana e só. Agora tem diretoria. Diretoria Rosângela, professor Eunice, professor Uiara, professor Antônio Martins, professor Marcelo Passo, nosso tesoureiro. E Ângela Torres. Muito obrigado pela presença de vocês. Podem ir saindo. Que agora nós vamos começar e iniciar aqui as notícias da PLB Sindicato nesse momento de comemoração. Aí nossos colegas, nossos colaboradores que estão aqui na PLB, contribuindo com a luta desse sindicato que está sempre em movimento, que está sempre lutando pelos direitos dos trabalhadores em educação. Então, queria nesse momento mandar aqui nosso salve a todos os colegas da Bahia que fazem parte da PLB Sindicato, sobretudo ao professor Rui Oliveira, esse gigante sindicalista, esse gigante que dirige esse sindicato que tem uma capilaridade em toda a Bahia. Nós temos presença marcante na Bahia, em quase todos os 417 municípios. Então, a PLB Sindicato representa muito para a luta dos trabalhadores na Bahia e no Brasil. E para contar a história um pouco da nossa presença, da nossa participação no movimento sindical, nós estamos aqui com o nosso colega, diretor, sindicalista, o professor Antônio Martins, que vai fazer um resumo da história do sindicato aqui em Juazeiro. Porque eu, por exemplo, Antônio, tenho uma memória que o sindicato começou ali, idos ali de 80, por ali, no Colégio Municipal Paulo VI, professor Antônio Carlos, professor Expedito. Mas ali foi um movimento isolado de sindicalistas, de pessoas que já incorporavam o movimento sindical, mas a PLB já existia em Juazeiro. Então, o professor Antônio Carlos, o professor Expedito, naquela época, eles estavam liderando um movimento ali no Colégio Paulo VI que contribuiu muito. Mas a PLB já existia aqui em Juazeiro. A Associação dos Professores de Juazeiro, a APJ, já existia com participações e com integrantes que são valorosos e estão na história, nos anais da história do sindicato, desse sindicato de luta, né, Tony? Um abraço aos colegas, aos companheiros, às trabalhadoras e os trabalhadores em educação. Faz-se necessário que a gente faça uma abordagem introdutória para que as pessoas de hoje consigam compreender a pujança e a importância da PLB na história da política brasileira. A PLB surge em 1952 e a partir daí aconteceu uma efervescência na política brasileira em função das suas diferentes nuances. E houve a transferência da sede do poder. O Juscelino Kubitschek faz Brasília, constrói Brasília, a sede do poder passa a ser mais centralizada porque ocupa Brasília, mas a centralização que deveria aproximar o povo do poder afastou. Por quê? Porque houve a ditadura, houve a revolução, primeiro a eleição de Jânio Quadros em 1961 e depois a consequente revolução com a queda
de João Goulart e a entrada consequente do regime militar, que durou mais de 20 anos, e a PLB já se mostrava. Como é que a PLB se apresenta como força sindical e como uma instituição em defesa da democracia e em defesa da educação e dos trabalhadores? Primeiro porque ela passou a ocupar a rua, e eu posso pontuar aqui a primeira participação da APLB nas ruas mais efetiva, exatamente no processo da redemocratização do país. Os sindicatos já ocupavam as ruas pela luta pelas diretas já. As diretas já, a PLB já ocupava em Salvador e estendia-se para os municípios mais relevantes a luta pela direta já, que era uma emenda do deputado Dante de Oliveira, que era lá do Mato Grosso. Então essa luta aconteceu. A PLB estava presente na rua pela redemocratização, e depois que a gente vivencia o retorno dos governos não populares, mas dos governos civis, porque após a Revolução, os governos foram civis, mas não foram populares. Então a PLB vai para a rua por pautas significativas. Primeiro, por garantias dos trabalhadores e pela Constituição. Por que, Gilmar? Professor, fecha essa porta, por favor. Viu? Por quê? A gente via barulhinho aí, que é o serviço que está acontecendo aí, mas para não interromper aqui. O que é que eu disse? Nós tínhamos uma Constituição de 1946 que, embora tivesse sido promulgada, não havia a participação das entidades civis na sua elaboração. Foi feita em 1946, houve um arremedo em 1971, que foi totalmente vivia sobre a luz do AI-5. Então a PLB teve um papel fundamental, porque a PLB começa a participar dos fóruns, dos congressos estaduais, municipais, estaduais, para que os projetos populares pudessem ter assento lá na Assembleia Nacional Constituinte. Então a PLB foi fundamental. E depois da Constituição estabelecida, elaborada, vieram os documentos signatários. Que aí é onde começa a ter a possibilidade das garantias, que foi exatamente a Lei de Diretrizes e Bases, com a presença marcante. A PLB esteve nos fóruns municipais, estaduais, nacionais, para que o trabalhador em educação estivesse contemplado dentro da LDB, e depois, em consequência, o documento que veio posterior à LDB, que foi exatamente os parâmetros curriculares. E sempre a PLB teve presente. Agora, Gilmar, mais fundamental e importante, significativo, porque a existência de 74 anos da PLB, ela não é como se fosse algo que inquietasse não só pela pauta da educação, que inquietasse pelo direito mesmo do trabalhador, porque o trabalhador não. Então a PLB esteve contra os governos opressores, contra a ditadura militar e em defesa das pautas, inclusive as que tiravam o direito da gente. Então a PLB foi presente, por exemplo, na reforma da Previdência. A PLB lutou, foi às ruas lutar. Ocupou as ruas. Contra o feminicídio, a PLB está lá ocupando as ruas. E notadamente, reforma administrativa, a PLB estava lá porque tudo porque na verdade não existe autonomia absoluta do campo educacional, porque o campo educacional depende de outros campos, depende do campo econômico, depende do campo administrativo, depende do campo político. Então a PLB, de forma sensível, compreende que se piora o campo político, econômico, administrativo, piora a educação. Aí eu posso falar de nós aqui. Eu quero aí, pronto, eu vou passar a mencionar pessoas fundamentais que... Mas antes, porém, de você
falar isso aí, eu queria tratar de que a PLB está encampando esse movimento contra o feminicídio. Nós estamos aí com alguns cartazes que estão aparecendo aí para vocês. Então, essa é uma luta encampada pela PLB na Bahia, a PLB estadual. O professor Rui, na última live da terça-feira, trouxe esse tema, né, que a PLB tem, através dos seus departamentos, tratado isso com muita seriedade. É um avanço que está acontecendo no país com o surgimento da extrema-direita, desse movimento de extrema-direita que possibilita, né, as pessoas a acharem que podem tratar a mulher dessa forma, com violência, tirando a vida delas quando elas não aceitam, né, ser submissa a esses seus companheiros. Então, é importante que a gente destaque nesse momento a campanha da PLB contra o feminicídio, feminicídio zero, e nós vamos estar também ocupando os espaços de poder, os espaços sociais para levar essa mensagem contra essa brutalidade que acontece no nosso país nesse momento. Aí, Gilmar, aí o que é que ocorre? Eu vou nominar pela importância das pessoas. Sim. Edna Alencar, professor Antonieta, professor Deusvaldo, que estiveram um pouco antes dos que continuaram o trabalho. João Pereira Regis. Então, essas pessoas, a gente precisa fazer aqui, enaltecer o trabalho e depois falar de outro importante acontecimento. Por que eu estou falando importante acontecimento? Porque foi estabelecida uma ordem natural das pessoas. O que é que acontece? Porque o sindicato, ele não tinha tanta representação por parte dos professores municipais. Não todos fazendo um outro trabalho, mas é um trabalho de completitude. Precisava ser completo, precisava uma lacuna, precisava ser preenchida exatamente pela questão sensível de quem está tendo ou sofrendo a falta de direito. Então, como não tinha nada, só restava a luta, porque não tinha nenhum aparato jurídico legal que garantisse, por exemplo, o salário do professor. O salário do professor, ele vivia daqueles 20% do município, mas não tinha um espaço jurídico em que o recurso pudesse entrar garantido, porque não tinha uma lei, garantido. Então foi importante. Então essa ordem natural é a ordem das pessoas, que as pessoas sentem. E como o Colégio Paulo VI, ele tinha Paulo VI era o único colégio municipal de pujança. Então, grande parte dos estudantes municipais era do Paulo VI. O Paulo VI, com as suas extensões, grande parte dos professores era do Paulo VI. Então, essa ordem natural veio em consequência da inquietação de professores que poderiam travar a discussão e a luta em favor dos trabalhadores municipais, porque a PLB, por si, o sindicato lá em Salvador, a sede, já lutava o que se ganhava, o que o professor do estado de Salvador ganhava, o professor do estado que trabalhava em Juazeiro também ganhava, mas o município ficou um pouco órfão, né? Exatamente. Nesse sentido, essa ordem natural estabelecida pela inquietude do professor Antônio Carlos, de Expedito, e depois vem você, Marcelo, e tantos outros professores de outras escolas. Isso eu chamo de ordem natural porque ela veio como a água que verte em um sentido que era necessário. Então, a partir daí, vieram grandes conquistas. E eu posso dizer, o que é conquista? Então, inclusive, essas conquistas estabeleceram um padrão de salário na época que ultrapassou o Estado em determinado momento. Em determinado momento. O que é que eu quero falar? Então, eu vou falar de duas coisas, né? Vou falar de os dois modos de ser da PLB. Um, em função da sua
concretude, que consegue, com a força e com a luta dos trabalhadores, dos seus filiados, constrói algo que a PLB sai É importante que se diga isso, porque a PLB sai do aluguel. A PLB sai do aluguel e a PLB constrói um auditório. A PLB constrói, os próprios dirigentes eram os funcionários. Exatamente. Então a PLB cresceu tanto que precisou ter funcionários. Ela precisou tanto, ela cresceu tanto. Formar o seu quadro de funcionário com sede própria. Então, aí você tem diferentes demandas. Você tem a demanda da ajuda psicológica, a demanda da ajuda jurídica, a demanda da assistência social e de saúde. Os convênios que é muito por força da PLB de Juazeiro, dessa delegacia. Então, porque o que você tem um espaço para chamar de seu, é tão significativo esse espaço para chamar de seu o auditório para suas reuniões, para assembleias, aqui o setor administrativo. É importante, muitos segmentos da sociedade nos pedem emprestado o nosso auditório para fazer reuniões, congressos, uma série de coisas. Além disso, a PLB se preocupou com o bem-estar, porque às vezes o bem-estar do professor, do trabalhador, ele não vem apenas com o trabalho, o que fazer. Então se estabelece também uma preocupação com o lazer do educador, dos trabalhadores da educação. E hoje nós temos aí uma sede, um clube de recreação muito bom, muito bonito, muito bem cuidado, às vezes pouco frequentado, mas a discussão é uma conquista. Então a conquista, conquista, por que se dá essa conquista? Porque vocês, filiados, que discutem, que debatem, que vocês credenciam a gestão, a direção da PLB a tomar decisões em seu benefício. Então é uma luta, é uma coisa que credenciada pelos seus filiados. E por fim, eu diria, mas não valeria de nada tudo isso se não tivesse o aspecto qualitativo. Não basta ter e ser. E esse ser, eu quero me reportar as garantias. Eu não comparando, não quero falar mal de outros sindicatos, mas vou falar bem do nosso. Porque faça as interrogações. Exatamente. Quem recebe 50% de abono de férias? Eu não estou falando de Juazeiro, na região, estou falando do Brasil. Quem recebe 50% de abono de férias? Quem consegue se debruçar vai saber o plano de cargos, plano PCCR, plano de cargos, salário e remuneração. Avançadíssimo. Então isso por que isso é essencial? Porque isso é qualitativo. Isso é qualitativo porque é aquilo que você sente, é aquilo que você desfruta para sempre. Para sempre. Porque a PLB, eu quero dizer a gente, porque isso mesmo, já fiz parte de discussões, que a gente entende que remuneração é aquilo que nós levamos para sempre. É salário garantido para ir para a sua aposentadoria. Então, esse aspecto qualitativo significa dizer que a luta da PLB é para que as suas garantias sejam presentes e continuem até a sua aposentadoria. E, portanto, é por isso que eu digo, né? Eu fiz um texto aqui, um texto até... ele é extenso, né? Que eu começo a contar a história. E com tudo isso que você está dizendo, é importante destacar nesse momento que o maior patrimônio da PLB, além das conquistas, é você que está aí. É você que é filiado, é você que faz parte da educação, porque você é o sentido do sindicato. Nós trabalhamos diuturnamente, estamos sempre nas discussões. Ontem mesmo estivemos na cidade de Curaçá,
sentado com a equipe toda para discutir o piso nacional do magistério de Curaçá, a implantação do piso em Curaçá, com o prefeito, com o secretário de Educação. Há poucos dias estivemos na cidade de Sobradinho. Então, nós estamos presentes em defesa de você. A luta não é nossa isoladamente, a luta é do trabalhador da educação. A PLB existe porque existe professor, existe trabalhador da educação. A gente quer destacar isso, você é o nosso patrimônio. Por isso que no dia 1º agora nós estaremos fazendo uma comemoração, sim, do Dia do Trabalho. Dia do Trabalhador, da Trabalhadora. A educação tem, na sua maioria, um quadro ocupado pelas mulheres, pelas professoras, e a gente quer aqui fazer um apelo, chamar todos, convidá-los para participar no dia 1º de maio, lá no nosso clube social, esse clube que Tony destacou, que nós construímos, né, com os recursos que vocês pagam, né, no sindicato, a contribuição sindical, para que a gente possa comemorar no dia 1º lá. Nós vamos oferecer um café da manhã, nós vamos ter um café musical, depois nós vamos continuar com música, com um showzinho musical lá, para a gente confraternizar. Vai ter futebol, vai ter... nós teremos também lá jogos de salão, dominó, dama, teremos várias atrações, além de sorteio, e sorteio de brindes bons. Eu só vou dar um spoiler. Nós temos 2 TVs Smart TV para sortear. Então você vai ter a possibilidade de participar, tomar um café, congraçar, fazer um congraçamento com seus colegas e pode voltar para casa com a TVzinha debaixo do braço. Então é importante. Aqui, você está convidado. Então, Dia 1º, hein, no clube da PLB. Na história da PLB, ela sempre combateu as ditaduras, os governos opressores e defendeu as trabalhadoras e os trabalhadores brasileiros e a sociedade em geral, buscando sempre a garantia dos direitos constitucionais e a qualidade de vida nas relações de trabalho. E, por fim, sempre serão as lutas e as conquistas que dignificarão a PLB, como também aqueles que no sindicato acreditam e aqueles que lutarão pelo sindicato e com o sindicato sempre. Então, e parabéns a todos nós. Parabéns. Eu, inclusive, Tony, pegando o gancho aí, quero pedir à professora Eunice para chamar o pessoal de volta para a gente cortar o bolo. Isso, porque eu quero também fazer a participação na leitura dos cartazes. Venha para cá, venha para cá para fazer a leitura, venha para cá. Eu deixei alguns detalhes para que fizéssemos juntas, né? Juntássemos forças para essa campanha que a PLB está desenvolvendo agora, aproveitando esses 74 anos da PLB. Eu deixei para que fizéssemos juntas essa crase, que essa crase vai além de um cartaz. Não a violência, a violência contra as mulheres. Diga não à violência contra a mulher, certo? E então a violência contra a mulher, uma epidemia invisível, que se torna invisível, e você que está sofrendo contra, faça a denúncia, não se cale, certo? Então, basta de feminicídio, basta. E agora eu vou chamar as companheiras. Chamar as companheiras para a gente cortar o bolo. Eu queria, nesse intervalo que a professora Eunice vai chamar o pessoal para participar aqui desse momento de celebração do aniversário da PLB, dizer que entre tantas conquistas, nós temos agora, por exemplo, a luta da PLB contra a escala 6x1. É mais uma luta encampada da PLB contra esse absurdo que o trabalhador
E aí você falava ontem dizendo, porque tem gente que diz que vai quebrar o empresário. Não, não vai, porque nós já tivemos avanços na CLT. Trabalhador, gente, você viu que nós temos um país que era escravocrata, um país que tinha escravidão. Quando nós acabamos com a escravidão, o país aboliu a escravidão, os empresários ficaram mais ricos. Inclusive, não perdeu nada. Então, nesse processo histórico, que vem uma narrativa de que não vai, porque já temos exemplos em vários países, que a escala de 5x2, ela é altamente eficiente, que traz, inclusive, mais produtividade, quando você descansa mais. Então, além disso, eu queria também chamar a atenção para os nossos colegas, que nós estamos com um programa de casas populares. Isso é hoje para um anúncio aqui para vocês. Estamos fechando um contrato com uma empresa que está elaborando ou construindo, melhor dizendo, casas populares ali próximo à Faculdade de Medicina, logo ali naquele bairro da Faculdade de Medicina, casas excelentes, no programa Minha Casa Minha Vida, que é mais uma conquista. E que você tem interesse? Quer conseguir sua casa própria? Ligue para a PLB, faça o seu cadastrozinho rápido, para que a gente tenha noção de quantas pessoas precisam da casa própria. Para daí nós temos casa com preços excelentes, abaixo de R$200 mil. Casas, vamos mostrar, vocês vão ter a oportunidade de ir no local e conhecer a casa modelo. Então essa vai ser uma parceria da PLB, tá certo? Com essa empresa que está construindo essas casas. Já estivemos lá vendo em loco, já temos um cadastro aqui, um pré-cadastro, mas você que ainda não fez seu cadastro, que é da educação, faz parte da PLB, você está na educação, contrato temporário, porteiro, merendeira, qualquer um que está na educação poderá adquirir sua casa própria com juros baixíssimos, e ainda tem um bônus, né? Tem um valor abaixo de R$200 mil, e sendo aprovado você ainda vai entrar naquele bônus de 50 mil do Minha Casa Minha Vida. Então a casa vai sair baratinha para você. É mais uma da PLB Sindicato, tá certo? Tony encerrou aqui, podemos chamar, né? Pode chamar, só que assim... Tem mais para concluir, né? Não, só para concluir, gente... Cada vez mais a educação, no seu processo em que estão envolvidos todos os atores, seja professor, seja estudante, seja a qualidade da educação, essa é uma pauta que a PLB também abraça, muito em função dos vários problemas que acontecem dentro da sala de aula, dentro do ambiente escolar, e a PLB, assim como está sensível à questão da mulher, e também estamos também atentos à qualidade de vida que deve pairar sobre os ares da escola. Ok. Nós temos também um anúncio aqui nos informes, que hoje recebemos a notícia com muita tristeza da exoneração a pedido do professor Regivaldo do NTE 10. Então, Regis, eles não faz mais parte do NTE 10. Esperamos que a pessoa que vá ser indicada, assumir o NTE 10, possa ser uma pessoa acessível, que possa ter um olhar também sensível à educação e às conquistas dos trabalhadores. Portanto, convidamos nossos colegas para, mais uma vez, parabéns, e cortarmos o bolo para a gente fazer o encerramento desse momento histórico. Agradecendo aqui também, mais uma vez, o DNA do professor Rui. Muito obrigado, professor. Muito obrigado ao professor Antônio Carlos, não está aqui presente, ao professor Expedito, a professora Edna, a professora Antonieta, ao professor Regis, a tantos outros que construíram esse sindicato, a diretoria atual, tá certo? E aos nossos funcionários que estão aqui há muito tempo, a Mara, que é a funcionária mais antiga da PLB Sindicato. Então, a gente agradece. Nós teremos agora no mês de maio um encontro da PLB no seu Conselho Estadual da PLB, que acontece a cada 4 anos. Então, professor Rui,
nós estamos juntos na luta, precisamos relembrar que a PLB, a categoria, precisa de uma representação mais forte. E para isso, nós estamos nos aproximando das eleições. A PLB reafirma o seu compromisso na luta, tá certo? Nessa luta e na defesa dos trabalhadores da educação, mas sobretudo que a gente possa, nesse momento, ter consciência de eleger um representante para a Câmara dos Deputados, para as câmaras de vereadores, para os espaços de poder, para que a gente fique mais fortalecido. Tá bom? Agradecemos a todos, a Secretaria Municipal de Educação, por estar nos ajudando, apoiando no 1º de maio. Quero aqui agradecer a professora Maévia e a equipe do governo municipal, né, o prefeito Andrei, que também faz questão, ao deputado Zó do Sertão, ao professor Regis, que antes mesmo de sair do NTE, nos apoiou nesse projeto do 1º de maio. Então, parabéns mais uma vez ao PLB. Parabéns pra você, muitas felicidades, muitos anos. Viva a PLB, sindicato! Vamos cortar o bolo. Cortar o bolo. É você. Sou eu? Cadê? A pedido aqui, ó. Ó. Isso, tá certinho aqui. Tá certinho aqui. Aurora que faz giração, bate o tambor. Aurora que faz giração, bate o tambor. Esse pedacinho aqui vai para todos os trabalhadores da educação, todos os nossos filiados. Um grande abraço a todos. Vamos encerrando por aqui nosso bate-papo de hoje, que foi comemorativo. Na próxima sexta-feira estaremos de volta. Lembrando que teremos uma assembleia na cidade de Curaçá, amanhã, sábado, com a categoria, para apresentar a proposta do município com relação ao piso nacional do magistério. Grande abraço a todos, um beijo no coração. Viva a luta da PLB!